Olá, eu quero convidar você para a gente admirar os céus, a beleza do universo. E nada melhor do que começar pela Bíblia Sagrada para a gente admirar a beleza do universo. O salmista escreveu dizendo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O apóstolo Paulo diz que foi até o terceiro céu. E ele diz o seguinte: eu vi coisas inefáveis, cuja linguagem humana não é capaz de descrever a beleza dos céus. E Paulo está dizendo de céu em um lugar específico, onde ele foi, o céu de Deus, onde está o trono de Deus, a glória de Deus. O João teve o privilégio de ter uma visão fantástica, uma visão ampla sobre os céus. No Apocalipse capítulo 4, todo o capítulo vai narrar a glória de Deus. O apóstolo João vê a Jerusalém celestial, a glória celestial, a morada eterna dos salvos. Então, eu quero começar pelos textos bíblicos, pensando na grandeza do universo. Veja que ao longo da história humana e a história do planeta Terra, a raça humana, sábios e ignorantes, todos contemplaram o céu e admiraram as suas belezas. Olha lá, quem de vocês não se lembra da infância, de algum momento deitado em um gramado verde, à noite escura, principalmente em regiões interioranas? Os camponeses faziam muito disso e fazem muito isso, olhar para os céus e ficar abismado, encantado com a grandeza do universo, com a glória do universo. Pois bem, ao longo dos anos, a raça humana tentou explicar o que há além túmulo, o que há além da nossa visão. A Igreja Romana, embasada numa filosofia escolástica de cunho monástico, a filosofia que regia a Igreja, o conhecimento que regia a Igreja era de vertente monástica, cujas bases, as raízes, era platônica e aristotélica. Então, a Igreja Romana ensinava a ideia do geocentrismo. O geocentrismo era a ideia de que tudo girava em torno do planeta Terra. Tudo que havia no universo, na visão da Igreja Romana, tinha a ver com o geocentrismo, ou seja, a Terra era o centro de tudo e tudo girava em torno da Terra. Pois é. No século XVII aparece um homem chamado Galileu Galilei, e ele construiu uma luneta, era um admirador dos céus, um astrônomo, e ele começa a observar os céus e vai então ensinar nos seus ensinamentos, vai dizer que a Terra não era o centro, então a ideia do geocentrismo não era verdade, então ele desconstrói, aquilo foi como uma bomba cultural para a Igreja Romana em todo o mundo, porque Galileu diz que a Terra não era o centro de tudo, então a ideia do geocentrismo não era verdade, e que, na verdade, segundo Galileu Galilei, a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. E Galileu estava falando apenas do nosso sistema solar, dos planetas visualizados aqui da Terra e apenas da nossa galáxia. Esse portal que você está vendo, você está olhando do planeta, você vê a nossa galáxia, a nossa chamada Via Láctea, né? Logo mais a seguir tem a famosa Andrômeda. Mas eu estou falando da Via Láctea, que é o portal da nossa visão de universo, de planetas, de estrelas, de corpos celestes. E o Galileu vai dizer que tudo girava em torno do Sol. E por causa disso, você sabe o que aconteceu. Galileu Galilei foi terrivelmente condenado pela Igreja Católica por causa dessa sua visão, que os céus, na verdade, todos os planetas giravam em torno do Sol, isso dentro do nosso sistema solar. Pensando nos céus, pensando na glória do universo, todos os seres humanos sempre tiveram a curiosidade, desde a pré-história dos homens das cavernas, em qualquer época da raça humana, se perguntaram muito: para onde vamos além túmulo? Quando findarmos esta jornada aqui, para onde vamos? Essa é uma pergunta que toda a vida deixou intrigada a raça humana. Hoje a ciência nos dá conta de, pelo menos uma partícula muito pequena,
da grandeza do universo. Hoje nós sabemos que daqui à Lua, e o homem já pôde pôr os pés na Lua, daqui na Lua dá 380 mil quilômetros, alguns dados dizem 350 mil quilômetros, outros 380 e poucos mil quilômetros. Daqui no Sol, são 150 milhões de quilômetros daqui na nossa estrela de quinta grandeza, na nossa galáxia. Hoje, os cientistas já estão exatamente nesse momento agora, eles já estão explorando Marte, estão conseguindo explorar o solo de Marte, querem saber como é que foi a parte histórica de Marte. Aí, se não há vida em outros planetas? Essas perguntas sempre perturbou a mente da raça humana. Sempre se perguntou, existe vida nesse imenso universo? Existem outros seres viventes? Existem seres inteligentes como nós no planeta? E aí essa pergunta, até hoje os cientistas não responderam. Ora, se existe vida nessa imensidão que nós podemos visualizar, a distância é tão imensa que Deus não permitiu que de lá para cá tivesse acesso a nós e nem nós daqui para lá. Todavia, eu quero observar uma coisa com vocês. Como é importante a raça humana. Como Deus criou o ser humano com uma importância exuberante. Porque se Deus criou um planeta Terra com um clima específico e pôs os seres inteligentes como nós no planeta Terra, me faz muito a pensar de como nós somos especiais para Deus, nós, raça humana. Deus criar o ser humano e pôr no planeta Terra, e nós, toda essa imensidão do universo, se não tiver mais seres vivos além dos anjos que habitam os céus, ora, o ser humano é algo espetacular, é fantástico. E me reporta a obra da criação no princípio, no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus criou e formou o homem do pó da terra. Veja lá, Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, soprou nele o hálito da vida e nós nos tornamos seres viventes. Bem, se os cientistas, como por exemplo, Galileu Galilei, como Stephen Hawking, admirou o universo, não mais do que os crentes, porque os crentes, além de admirar a imensidão do universo, nós admiramos embasado na fé. Nós não só admiramos porque a ciência diz, porque os cientistas dizem que existem planetas no universo, que é um globo de diamante negro girando no firmamento, no universo. A ciência diz que os planetas no universo, eles são compostos de ouro, de prata e coisas muito semelhantes, que a Bíblia já diz, a ciência diz isso para nós. O ouro que nós achamos na Terra, a prata que nós achamos na Terra, os metais preciosos que nós achamos na Terra, vêm do espaço. Então a gente entende que a criação de Deus é algo riquíssimo, maravilhoso. E a Bíblia diz que o trono de Deus, a glória de Deus, onde está o trono de Deus? A Bíblia diz que há um lugar na frente do trono de Deus, onde pairam ali num período as almas dos que sofreram na grande tribulação, os mártires. E a Bíblia diz que é como um mar de vidro transparente, claro como um cristal. A Jerusalém Celestial é composta de coisas preciosíssimas. É isso que a Bíblia diz. E eu creio nisso porque hoje a ciência também fala isso. A ciência comprova isso, que no universo tem coisas que nós humanos jamais imaginamos a riqueza. É prova disso que hoje já existe demandas para mapear o universo. Partes de alguns países querem mapear o universo e ter o direito de exploração do universo, porque tem riqueza no universo. Mas a maior riqueza do universo está no coração dos salvos, daqueles que crêem em Deus e que vão morar na eternidade com Deus. A Bíblia fala da Jerusalém Celestial. A Jerusalém Celestial é a morada dos salvos. Portanto, meu querido amigo, você que vive pelo planeta Terra e não acredita no que Deus tem para a eternidade, pense nos céus. Admire os céus, não como o cientista Stephen Hawking, por exemplo, que morreu há pouco tempo, que deixou um legado fantástico sobre o universo,
Não como o Galileu Galilei, que descobriu no século XVII, ele vai descobrir que não era geocentrismo, que a verdade fundamental não era geocentrismo, e que sim, todos os planetas giravam em torno do Sol, ou giram em torno do Sol. Nós, além destas ciências, nós temos a fé e a palavra de Deus. E aí o salmista, olhando a beleza do universo, nesse portal de glória, a Terra é um portal para ver a glória do universo. E nós não vemos nada mais a não ser a nossa galáxia. Os nossos olhos não conseguem contemplar além da nossa galáxia. Aliás, nós não conseguimos ver nem a outra galáxia que está vizinha nossa, que é chamada de Andrômeda. Nós não conseguimos ver, porque é tão imenso o universo, é tão grande, mas já nos basta a grandeza da galáxia nossa chamada Via Láctea. E eu quero aqui tecer um comentário, não como cunho teológico, mas conjecturas minhas. Ora, se Deus colocou o planeta Terra, nossa morada, aqui nessa galáxia, eu faço as minhas conjecturas. Tenho a impressão que os céus, onde está o trono de Deus, que João viu no Apocalipse, está em algum lugar dessa nossa galáxia. E é em algum lugar desse que está os céus de Deus. Em algum lugar desse que nós vamos ser chamados por Cristo e vamos para um momento chamado, para um julgamento, em algum lugar do universo chamado Tribunal de Cristo. Seguido do Tribunal de Cristo, do julgamento das obras, nós vamos para outro lugar, para um outro momento chamado de Bodas do Cordeiro. E depois, a Bíblia diz que nós faremos parte da Jerusalém celestial. Olha que coisa linda. E eu quero deixar aqui essas meditações com vocês para a gente pensar sobre os céus. Não existe coisa mais preciosa, desde a nossa infância, do que pensar nos céus. E além de pensar nos céus, a grandeza de pensar além túmulo, para onde vamos depois da morte. Pensa, meu amigo, pensa você que está me acompanhando, para onde você vai quando você descer a campa fria, quando você descer a sepultura. Deus te abençoe. Olá, é uma honra ter você acompanhando a gente no canal PR Gessé Luiz, #Teologia em Foco. Mas antes, se inscreva no canal, dá o seu joinha, siga com a gente